Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Estamos começando o estudo de uma nova lição. Agora a lição de número 5 para 1º de fevereiro de 2026 e tem como o tema o Deus Filho. Então, nessa lição de número 5 e a 6 e a 7, vamos estar estudando sobre o Filho, sobre Jesus. E o textuário desta lição está em Mateus, capítulo 17, versículo 5, a parte B do versículo que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Pois bem, na leitura de hoje, desse primeiro devocional dessa semana, encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo de número 35. E tem como epígrafe a concepção virginal e a ação da Trindade. Pois bem, o texto de Lucas 1:35 diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Portanto, Lucas capítulo 1, versículo 35, revela uma das declarações mais profundas da fé cristã, a encarnação do Filho de Deus como obra soberana e santa da Trindade. A resposta do anjo a Maria não apenas explica como se daria a concepção virginal, mas também quem age nesse mistério redentor, Então veja bem, ao afirmar descerá sobre ti o Espírito Santo, o texto destaca a ação direta do Espírito, não como força impessoal, mas como pessoa divina que realiza a obra criadora semelhante ao mover do Espírito Santo sobre as águas no princípio, conforme diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele diz que o Espírito de Deus movia sobre a face do abismo ou das águas. Então veja bem, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa. Há aqueles que defendem na impessoalidade do Espírito, dizendo que ele apenas é a força ativa de Deus, como ensina as testemunhas de Jeová. Porém, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a concepção de Jesus é, portanto, um novo ato criativo de Deus, agora voltado à redenção da humanidade. Veja bem, em seguida, o anjo declara o seguinte:
o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha aqui. Aqui, o Pai é apresentado como a fonte soberana da iniciativa. A expressão remete à glória divina que cobria o tabernáculo, indicando a presença santa e poderosa de Deus. Então, a sombra do Altíssimo te envolverá. Glória a Jesus. Então, dizendo que o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, né? É o que diz o versículo. Então, nada neste evento é fruto de vontade humana. Tudo procede do decreto gracioso do Pai. Glória a Jesus. Por fim, o resultado dessa ação trinitária é expresso na pessoa do Filho. Ele diz: por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Filho não passa a existir nesse momento, mas assume a natureza humana sem perder sua divindade. Então, aqui há a nossa defesa de que Maria não é mãe de Deus, mas ela é mãe do Jesus homem, do Jesus encarnado, porque o Jesus Deus já existia antes e Maria não. Então, o Deus, Jesus Deus, ele tem pai, mas não tem mãe. Jesus homem tem mãe, e o pai é Deus. Glória a Jesus. Então, aquele que é eternamente filho do Pai entra na história como o verdadeiro homem, concebido sem pecado para cumprir a missão da salvação. Isso aqui é para os que creem, né? Assim, meus amados, Lucas capítulo 1, versículo 35, afirma que a concepção virginal não é apenas um sinal milagroso, mas uma revelação da harmonia perfeita da Trindade na obra da redenção. O Pai envia, o Espírito concebe e o Filho se encarna. Aleluia! Diante desse mistério, somos chamados à adoração, à fé humilde e à confiança no Deus que age poderosamente para cumprir suas promessas. E Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele nos diz o seguinte, ó: grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Glória a Deus. Falando então da encarnação do Filho. Deus se manifestando agora em carne, né? Mas observe, como nós já temos dito, frisado, estudado, e ainda vamos estudar aqui mais à frente, falando sobre Jesus e o Espírito Santo, a relação do Filho. Nós já vimos a relação do Pai com o Filho, então não é a mesma pessoa. O Espírito Santo não é a mesma pessoa do Pai e nem do Filho. O Espírito Santo é uma pessoa distinta. Jesus é o Filho de Deus, distintamente do Pai. O Pai é Deus, distintamente do Filho. E é o que nós estamos aprendendo. Eu quero convidar você a participar da Escola Bíblica Dominical. Então, adquira esta lição da Escola Dominical, da CPAD, e lição de adulto, e aprendamos muito mais ainda sobre este assunto glorioso, maravilhoso da Escola Bíblica Dominical.
Tem muita coisa ainda para nós aprendermos. Nós, na última lição, inclusive, vamos estar estudando sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, amigo, eu lhe agradeço muito por sua atenção. Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo, se Deus quiser. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.